Muito bem-vindos ao Futuro Office, aqui na TV Otimista, uma realização da Desco Móveis Corporativos, especialista na transformação de escritórios. Não dá para a gente falar de transformação nas organizações sem conversar com quem ajudou e ajuda a transformar o mercado. E hoje eu tenho aqui uma grande líder, uma mulher transformadora, Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração de uma das maiores redes de farmácias do Brasil, a Pague Menos. Patriciana, você não sabe o prazer que é ter uma mulher empreendedora, líder como você aqui no Futuro Office. Muito obrigado. Pablo, eu que agradeço a super oportunidade. Agradeço por participar de um projeto tão bacana como esse. Eu que sou uma observadora do seu trabalho. Obrigado. Eu acho que você, quando transforma com a beleza, quando trabalha com a beleza e através da beleza transforma a vida das pessoas, tem um mérito muito grande, né? Então eu tenho observado e para mim é um prazer muito grande estar aqui dividindo esse momento. Bom, muito feliz. Patriciana que é uma mulher dinâmica, afinal, filha de seu Deusmar Queiroz, um dos homens mais dinâmicos desse mercado, com quem eu tive e tenho o prazer de conviver na nossa CDL há quase 20 anos, mas extremamente independente, forte. Eu quero que você conte pra gente essa fortaleza que você parece ser como mulher, como líder empreendedora. Antes da gente falar de transformação nas organizações, eu quero que você fale da sua transformação como mulher empreendedora, como mulher líder dentro do grupo Pague Menos. Pablo, como você começou aí dizendo, eu tive o prazer de ter dentro de casa um super professor, um exemplo de vida. Tanto meu pai, como minha mãe, meus irmãos e agora o meu marido, meu companheiro de vida, eles sempre me impulsionaram, me estimularam a ser tudo que Deus sonhou para que eu pudesse ser, né? Então, diferente de outros cenários onde a mulher é limitada a algumas crenças, a algumas culturas, eu sempre fui empoderada. Fui empoderada a voar cada vez mais alto. Então, desde muito nova, eu sabia que eu tinha um papel importante dentro do processo de perpetuar o legado deixado pelo Deusmar. E eu fui me capacitando. Comecei na empresa muito jovem. Nós tínhamos na família o hábito de, desde criança, a gente brincava de trabalhar. Então, parte das férias eram brincando e a outra parte era brincando de trabalhar. O Deusmar nos levava para a companhia para que a gente vivenciasse aquele ambiente corporativo, entendesse de onde que vinha o recurso para a gente viver o que a gente estava vivendo. E eu digo que ele teve uma estratégia extremamente assertiva, porque tanto eu como os meus outros 3 irmãos contribuímos e estamos contribuindo para perpetuar esse legado da Pague Menos. Então, desde nova, vivi nesse ambiente, fui vivenciando algumas áreas da empresa. Comecei com uma área que se chamava Novos Negócios. Então, a Pague Menos ela sempre foi disruptiva com o pagamento de contas de água, luz e telefone. Vários anos antes do Banco Central desenvolver a figura do correspondente bancário, que é quem permitiu as lotéricas em alguns estabelecimentos receber conta de água, luz e telefone, a Pague Menos já realizava esse serviço e foi através da Pague Menos que o Banco Central utilizou como referência para criar a figura de correspondente bancário. E lá no setor que eu comecei, que era de novos serviços, a gente inovava fazendo parcerias com planos de saúde para proporcionar que os clientes parceiros daquele plano de saúde tivessem acesso a descontos especiais. A gente fez parcerias com bancos para oferecer cartões de crédito private label Pague Menos. No início era um cartão sem bandeira, só podia ser comprado nas Pague Menos. Depois a gente ampliou esse serviço, fez parceria com Fininvest, que foi adquirida depois pela Unibanco. Aí o cartão passou a ser bandeira Mastercard, bandeira Visa. Então, a gente dava crédito para que as pessoas pudessem ter acesso a uma saúde de mais qualidade. Também nesse setor, eu fui responsável por fazer a implementação de mini labs de revelação de fotografias 24 horas. Na época que a gente revelava foto com muito mais frequência, hoje com o telefone na mão, transformou essa realidade, né? Então, a gente passou por essa etapa. E depois que eu saí do departamento de novos negócios, dados os feitos que eu tinha entregado, eu fui convidada para ir para a área de marketing. Para mim foi um super desafio, eu era ainda muito jovem. O nosso diretor de marketing ele foi para São Paulo para assumir a presidência da Abrafarma. E o Deusmar disse, Patriciana, você não quer ir para a área de marketing? Eu falei, podemos. Lembrando que eu sou engenheira, né? Então, eu tive que me capacitar para poder estar sentada nessa cadeira na área de marketing. Eu ainda não tinha a robustez para ser uma diretora. Então, na época, eu fui gerente de marketing, tive um mentor para me ajudar nesse processo, me transformei em diretora de marketing da Pague Menos, depois assumi também a diretoria comercial, então eu fiquei como diretora de marketing, diretora comercial. E em 2016, eu acho que para a gente foi um grande marco, para a Pague Menos, para a história da Pague Menos foi
um grande marco e para a minha história também, porque em 2016 a gente fez a parceria com a General Atlantic. Um fundo veio para adquirir uma parte da PagMenos, já num processo de abertura de capital, de fazer o IPO da empresa. E na época, quando o fundo veio da General Atlantic, os executivos vieram, eles disseram, Deusimar, o presidente, os filhos são diretores. Será que esses filhos estão sentados nas cadeiras certas porque eles têm capacidade ou porque eles são filhos do dono? Então, foi feito um assessment com todos os executivos familiares. Na época, o Mário era diretor financeiro, eu era diretora de compras e de marketing. E depois desse assessment, eu alcei a cadeira de vice-presidente, o Mário foi para presidente, mostrando que o trabalho que a gente tinha feito ao longo de toda essa trajetória era um trabalho, de fato, profissional, e o mercado reconheceu a gente. E aí deu início ao processo de sucessão, da primeira para a segunda geração. Deusimar é um homem super desprendido e resolveu fazer essa sucessão. O Mário ficou como presidente, eu vice-presidente. E aí, em 2020, bem no meio ali da pandemia, a gente fez o nosso tão sonhado IPO. 100 dias antes do IPO, eu fui convidada pelo fundo, pelos meus irmãos e pelo Mário, para assumir a presidência do conselho. É uma responsabilidade muito grande, mas eu também fico muito orgulhosa deles confiarem tanto nesse trabalho. E assim tem sido a minha trajetória dentro da PagMenos. Bom, a trajetória é linda e eu acho que você colocou um ponto fundamental. É que a tua trajetória, apesar de ser dentro de uma empresa familiar, não tem nenhuma característica do que comumente a gente vê nas empresas familiares tradicionais dentro dos negócios, né? A tua ascensão foi extremamente profissional, coisa que a própria gestão da PagMenos sempre mostrou ser. Uma empresa certamente não teria crescido tanto no Brasil se fosse apenas o desejo empreendedor de um grande homem como o Deusimar, mas de pessoas muito capacitadas que estavam ali dentro da família e desenvolveram outras pessoas para o negócio. Eu quero aproveitar a tua deixa aí da empresa familiar, né? É um tema que muitos de nós vivemos dentro do empreendedorismo. Eu queria que tu resumisse um pouco o que no caso da PagMenos, tu entende que foram processos fundamentais para que essa transição esteja sendo feita ou tenha sido feita de uma forma saudável. Se você fosse citar 3 pontos que diferenciam a transição familiar na PagMenos, que pontos seriam esses? Sem sombra de dúvida, é investir num sistema de governança. Desde muito nova, por essa palavra governança está cada vez mais em evidência agora, mas desde muito nova, a empresa sempre entendeu que se a gente não tivesse uma estrutura robusta de governança, rituais que dessem suporte às nossas decisões, a gente iria correr o risco de misturar muito família e negócio. E eu acho que quando não dá certo, é quando essas coisas se misturam. Então, a gente aprendeu ao longo da trajetória, né? Não foi uma coisa do dia para a noite, a gente foi... certamente doeu antes de curar, né? Exatamente. A gente investia, percebia os frutos daquilo e reafirmava a necessidade de investir na governança. Então, a PagMenos ela tem muito bem desenhado toda uma estrutura de governança. Então, hoje eu faço parte do conselho, como presidente do conselho. Junto comigo, eu tenho outras mulheres, então não sou a única mulher que está lá no conselho, que demonstra um desejo da PagMenos de ter um ambiente cada vez mais forte, diverso, inclusivo. Dentro dos conselheiros, eu tenho conselheiros independentes, então conselheiros de mercado, com um repertório vasto, uma experiência muito grande para ajudar na montagem da estratégia da PagMenos. Aí eu tenho rituais, né? Com comitês que dão suporte ao conselho, tem comitês que dão suporte aos executivos. E a gente tem também o Conselho da Família Queiroz. Então, além de ter a Patriciana, que é presidente do conselho da rede de farmácias PagMenos, nós temos o Conselho da Família Queiroz, onde o presidente é o Deusimar, e a gente tem o Comitê de Investimento, como nós vamos investir como família, como olhar para a PagMenos como uma empresa investida, né? Tem um comitê de formação para a segunda e para a terceira geração, para que essas novas gerações entendam o valor do negócio e possa ter um espírito de pertencimento e também de querer perpetuar. Então, eu acho que o ponto-chave é a governança. E eu acho que uma outra coisa muito importante é comunicação. A gente precisa ter os pensamentos e os projetos muito bem alinhados. Muitas coisas estão muito claras, às vezes, na cabeça do fundador, e não estão claras na cabeça dos que vão suceder, ou dos diretores, ou dos executivos. Então, ter uma comunicação clara, uma estratégia bem definida é extremamente importante. Tu falou em comunicação, e eu vou trazer aqui um fato que talvez você não conheça, da minha história com a PagMenos. Eu me formei em engenharia também, sou engenheiro como você, sou engenheiro civil.
E quando me formei em engenharia civil, eu disse, não, é isso que eu quero, vou me formar em comunicação. Me formei em comunicação e publicidade. E trabalhava na agência, e a conta que eu cuidava como redator publicitário era a conta da Pague Menos, lá na Advance. É mesmo, lá na Advance. Por 2 anos, eu que fazia todos os roteiros da Pague Menos. Inclusive, um que eu me orgulho muito, e eu lembro que o Desmar se orgulhava muito dessa campanha, que era a campanha de Natal. Foi a primeira campanha de Natal que a gente juntou artistas do Brasil inteiro para fazer um jingle para Pague Menos, um jingle cantado e dançado. Depois, se a gente conseguir aqui, vou colocar isso aqui no back. E eu já vi ali esse desejo de inovar, de crescer, de inspirar. O ponto que eu trago aqui, nessa Pague Menos inspiracional, é um tema que você trouxe, que eu achei muito interessante, que é a transformação agora do mercado farmacêutico, né? E tu trouxe que a Pague Menos, em especial, tem sido pioneira de buscar essa dinâmica mais relacional e menos transacional. Explica pra gente o que é isso. A Pague Menos, ela sempre percebeu que as farmácias podem e devem ser um agente importante dentro do ecossistema de saúde. Então, hoje o Brasil é um país de dimensões continentais, gigante, com uma população extremamente numerosa, e mais de 70% da população é dependente única do SUS. O SUS é uma instituição que é extremamente eficiente, mas tem uma pressão muito grande por conta da população numerosa. Então, ter a farmácia como um agente que auxilia no acesso à saúde para a população é importantíssimo. E aí a Pague Menos resolveu parar de ser só transacional. O varejo como um todo está passando por uma transformação. Sem dúvida. Nós, como varejo farma, também temos que estar atentos a essa transformação. Então, ao invés de nós sermos aquela que vende caixinhas de remédio, vidrinhos de shampoo, a gente passou a ser um estabelecimento de relacionamento. E a gente oferece hoje um pool de mais de 60 serviços diferentes para que a população brasileira tenha mais acesso a uma saúde de qualidade. Quando eu falo desses serviços, são desde exames laboratoriais rápidos, como uma gotinha de sangue hoje, dá para você ter indicadores importantíssimos, como está seu diabetes, como está seu colesterol, perfil lipídico, dá para você pegar muitas informações, se está com sífilis, se está com AIDS, se está grávida, dá para a gente descobrir tudo. Tudo se faz na farmácia. Uma gotinha de sangue, tudo se faz na farmácia. Temos como oferecer vacinas, então aumentar o processo de oferta de vacinas no mercado e até colocar o médico na frente do consumidor através da telemedicina. Esse é um feito que a pandemia nos entregou. A pandemia foi um momento de muita tristeza, mas eu sempre deixou legados. Ajudou a gente a aprender a utilizar a tecnologia a nosso favor. Muito bem. Escutando aqui Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos, nós vamos falar aqui muito sobre inovação, marketing, BBB. Fica de olho que a gente volta já para o Future Office. Estamos de volta a esse Future Office mais do que especial com essa grande líder, Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pague Menos, a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Patriciana, eu quero voltar um pouquinho ao tempo em que você era diretora de marketing. Já não sei se foi nessa época, mas você vai contar aqui pra gente. A Pague Menos esteve como parceira, não sei se ainda está, do Big Brother. Essa relação tem a ver um pouco com essa Pague Menos mais relacional, é a maneira de se relacionar, de humanizar mais a farmácia para o público? Conta o propósito por trás disso e que legados que isso deixou. Eu vou entrar na sua linha e regredir um pouquinho mais, né? Na verdade, sim, por mais que a gente esteja falando agora sobre uma Pague Menos relacional, estar próximo do consumidor sempre foi o nosso maior desejo. A Pague Menos foi longe para estar cada vez mais perto. Então, nós estamos do Iapoca ao Chuí, são todos os estados, mais o Distrito Federal, são quase 400 municípios diferentes que você vai encontrar, pelo menos uma Pague Menos. Então, as 1.650 lojas estão distribuídos em todo o Brasil para estar mais perto do consumidor. Esse sempre foi o nosso desejo. Que o consumidor lembrasse da Pague Menos não só na hora da doença, da dor, mas lembrasse como uma solucionadora de problemas. E, para isso, a gente tinha que estar nos momentos de alegria.
Né? Então, a Pague Menos foi pioneira na hora de patrocinar micaretas. Então, Fortal, Recifolia, Carnatal. As pessoas não entendiam como é que uma farmácia patrocina o Fortal, mas era uma forma clara da gente estar presente. Olha, para você estar curtindo o Fortal, você tem por trás a Pague Menos. Tem que estar com saúde para poder estar curtindo o Fortal. Da mesma forma que a gente patrocina o circuito de corridas. Né? Então, a gente tem um circuito de corridas Pague Menos que já passou por várias capitais do nosso país. Tem um encontro de mulheres Pague Menos. Em 1993, não se falava sobre empoderamento feminino, não falava sobre equidade de gênero. A Pague Menos já estava realizando o encontro de mulheres Pague Menos, numa visão clara de que cada vez mais as mulheres precisavam estar empoderadas. Né? A gente tinha a força motriz dos homens e por que não explorar a força motriz de Isso é muito verdade. Eu participei desse projeto através da Advance lá no começo de 2000 e pouco. De fato, é muito... de vanguarda o pensamento de vocês da equidade de gênero, de trazer as mulheres para dentro das lideranças. A Pague Menos faz isso há décadas, não é dos dias de hoje. Não é quando virou pauta, não é quando gente já fazia isso, né? Não é modinha, não. Passou a ser instagramável, não. É dos tempos que não existia Instagram. Exatamente. E aí, nesse conceito de estar cada vez mais próximo, a gente entendeu que participar do projeto como o BBB poderia trazer para a gente ainda mais proximidade com o público, né? A gente sabe que tem gente que não gosta de BBB, tem gente que gosta de BBB, mas todos vão ser unânime em dizer que o BBB é o programa de maior audiência da televisão brasileira. Então, estar nesse programa e ditar pautas para a gente era muito importante. Então, como patrocinador, a gente podia falar sobre saúde, podia falar sobre qualidade de vida, podia falar sobre prevenção. Um dos grandes problemas da saúde do Brasil é as pessoas só recorrem ao medicamento, só recorrem ao médico quando já estão doentes. E é muito mais fácil você cuidar de uma má digestão, você cuidar de uma úlcera. É muito mais fácil você controlar a pressão do que depois você virar um cardiopata e ter problemas cardíacos sérios. A medicina preventiva tem um poder brutal, né? Então, a nossa participação no BBB... não só para aumentar ainda mais a nossa reputação, para aumentar o nosso recall, mas era para ditar pautas. Olha, você pode cuidar da sua saúde. Você pode ter uma qualidade de vida maior se você tiver uma saúde preventiva. Então, vá na farmácia, faça exames, veja como é que está a sua pressão. O brasileiro não tem o hábito de fazer check-up. E todo mundo diz que se você diagnosticar precocemente, os tratamentos ficam mais fáceis e mais baratos. Então, como não fazer check-ups? Então, a gente está aí com mais de 1.000 consultórios farmacêuticos no Brasil inteiro, onde qualquer brasileiro pode entrar e sair com o check-up feito. Então, vai saber como é que está a pressão, a glicemia, como é que está o peso, a controlar o peso. Então, a gente pode ajudar aos nossos clientes a ter mais saúde. E o BBB foi uma grande ferramenta, gerou grande visibilidade. Foi uma estratégia de marketing muito ousada, porque o investimento é muito alto. Mas eu posso dizer que a gente está bem satisfeito com o investimento. Foi muito bem sucedida. Muito bom. É uma maneira de vocês se comunicarem com o consumidor, se aproximarem do consumidor. Agora eu quero falar, Patriciana, da aproximação de vocês com os colaboradores. São cerca de 25 mil colaboradores. É uma pequena cidade do interior, só que vocês não estão no interior, vocês estão no Brasil inteiro. O seu desafio de gerir pessoas, que já acho que o maior desafio de qualquer organização hoje em dia, sem dúvida, é muito maior. Qual é o olhar da Pague Menos para esse tipo de gestão diferenciada, acolhedora, equilibrada? Conta um pouco para a gente do olhar de vocês. Você falou aí de 25 mil colaboradores, mas entendendo que na hora que a gente está interagindo com o colaborador, a gente interage com toda a família dele, a gente pode multiplicar 25 aí por uns 3 ou 4, 5. Se falar do Nordeste, 5 ou 6 facilmente. Né? Então, a gente está falando realmente de uma parcela importante da população onde elas estão vinculadas à Pague Menos. E a Pague Menos ela tem uma máxima que é gente que cuida de gente. Então, o nosso propósito é fazer com que mais brasileiros vivam plenamente. Não tem como eu levar esse viver plenamente para os meus clientes se eu não cuidar dos nossos colaboradores, né? Então, até quando você vai viajar de avião, sempre tem aquela mensagem: caso o avião despressurize, primeiro você coloca a máscara, depois que você está bem, você pode ajudar alguém. Porque essa é a realidade de qualquer ser humano. Eu só dou o que eu tenho. Então, a gente precisa cuidar bem desses colaboradores para que eles, de fato, possam oferecer um serviço para que os nossos clientes tenham qualidade. Como é que a gente faz isso? Como a gente falou um pouquinho aqui, ter um ambiente diverso faz toda a diferença.
Porque na hora que você tem pessoas diferentes, você tem múltiplas soluções, você tem múltiplos olhares. O preconceito, a discriminação é muito menor, porque você começa a conviver com pessoas diferentes. Porque, como a própria palavra diz, o preconceito são ideias preconcebidas, né? Eu tenho aquelas ideias, mas na hora que eu convivo com uma pessoa que é diferente de mim, que pensa diferente, que tem repertório diferente, eu começo a ampliar. Essas ideias preconcebidas são muito menores do que as novas ideias que estão sendo criadas, né? Então, investir nesse ambiente diverso para Pague Menos tem sido um marco e tem feito total diferença. E quando a gente fala que a gente está em todo o Brasil, nós estamos no norte atendendo população originária, indígenas. Então, eu tenho que ter dentro do meu quadro indígenas. Perfeito. Nós temos dentro do nosso quadro indígena. A gente atende no Brasil branco, preto, rico, pobre, mulher, todo tipo. Então, dentro do meu quadro de colaboradores, eu preciso ter pessoas que entendam, que dialoguem com essas pessoas, né? Que tem essa escuta ativa, né? Então, a gente tem investido muito nesse ambiente inclusivo, diverso, com equidade de gênero. A gente tem lá projetos para poder garantir isso, porque a gente está inserido dentro do mundo muito preconceituoso. Então, se a gente não fizer ações afirmativas, a gente não consegue transformar. E aí a gente tem grupos de afinidades para a nossa população, que a gente chama de prioritária. Então, mulheres, pretos, LGBT, 50 mais. No Brasil, perfeito, você passou dos 50, você já está excluído do mercado de trabalho. Então, dentro da Pague Menos, a gente tem um olhar diferente para os 50 mais. Então, tem alguns grupos que para a gente são prioritários e para esses grupos nós temos projetos especiais. Tem um projeto que eu tenho um xodó muito grande por ele, que se chama Gigantes por Elas, onde a gente faz mentoria para gerentes executivas e diretoras pular, né, alçar voos ainda maiores, para que elas virem vice-presidentes, para que as que são gerentes executivas virem diretoras. E eu faço parte desse projeto, eu sou a mentora dessas mulheres, dessas gigantes. E eu fico muito feliz de perceber o empoderamento que a gente começa a perceber nas mulheres. Porque, Pablo, não sei se você percebe aqui na Desconexo, né? Que muitas vezes você joga um projeto para o homem, ele abraça rapidamente. A mulher ela precisa estar extremamente segura e capaz para se jogar. E a gente tem que mostrar que ela pode mesmo, que ela corra atrás, né, que ela seja ousada para os desafios que o mundo oferecer. E a gente tem percebido isso lá na Pague Menos. É muito legal ver o pensamento disruptivo de vocês para pessoas, porque ainda não é comum nas organizações. Uma coisa é o que a gente já começa a ver nas organizações é o discurso, né? Mais inclusão, tá? Mas na prática você tem a escutativa para entender o que é inclusão no pensamento do outro, que é diferente de você, dos outros, porque são muitas diferenças. São muitos outros, muitos né? outros. Muitos outros. E muito legal ver que vocês transformaram a escuta em muitos projetos, e projetos diferentes, porque para abraçar de fato um país como o Brasil, que já vai te levar a características 1000, né? As diferenças de gênero, de desejos, de credos, são muitos outros. Então é muito legal que vocês tragam de fato isso para projetos. Aqui no grupo da NX, na Desconexo, na DESP, na Dendes de Hotelaria, a gente tem o Valmir que cuida da gestão de pessoas, que já é por natureza essa pessoa que a gente já disse que o Valmir já virou uma entidade inclusiva, e nele a gente tem essa escuta que nos faz aprender muito, porque é um processo contínuo, né? É um processo de aprendizado, a palavra é essa. Aprendizado. E tu concordas que depois das pandemias as pessoas começaram a desejar, a ter a gritar por coisas diferentes? Acho que a gente ainda está entendendo um pouco da rebordosa nas pessoas do pós-pandemia. E vai precisar que a gente também reveja aquilo que a gente tem certeza hoje. Qual é o teu pensamento em relação a essa mudança do pré e pós-pandemia? A pandemia foi um momento de muita tristeza, um momento de muita dor, mas ela trouxe alguns legados. E um principal legado é acelerador de futuros, né? Muitos legados. Então, a parte de tecnologia, sem sombra de dúvida, foi um legado que ele deixou. A gente já ouvia muito que a gente precisava atender o cliente do jeito que ele quer, pelos canais que ele quer, entregar do formatinho que ele quer receber. Mas a pandemia trouxe mais do que isso. Os nossos colaboradores também são os nossos principais clientes. Então, a gente precisa oferecer para os nossos colaboradores também múltiplas soluções. Então, aquela solução quadradinha que está todo mundo dentro do escritório, de 8 às 18, ela precisa ser repensada. Então, para algumas posições, a gente precisa ter soluções diferentes para poder atrair os melhores talentos. Assim como a gente quer atrair o cliente
dando a opção hoje de multicanais, a gente precisa também atender bem os nossos colaboradores dando opções múltiplas. A retenção vai ser cada vez mais um desafio nas organizações, porque as pessoas estão ainda também descobrindo o que elas querem, como que elas querem produzir, como que elas se sentem capazes. Por isso que a gente fala tanto de necessidade de biofilia dentro dos escritórios. Aqui na Desco a gente fala do office home, não do home office, que é trazer um pouco do agregador que a gente tem em casa para dentro do escritório, mas ainda dentro de um ambiente produtivo. Para encerrar, Patriciana, esse papo maravilhoso, tem papo aqui para horas, eu queria falar um pouquinho de inovação do PM Labs. O que é esse projeto de provocação inovadora, de estar perto das startups? O que vocês quiseram trazer com esse projeto? A PagMenos sempre teve no DNA esse desejo de ser disruptiva, de ser inovadora. A gente já mencionou aqui algumas iniciativas super disruptivas, mas no mundo de soluções para a corporação, no mundo de soluções para PagMenos, a gente resolveu traduzir isso, inclusive, em um ambiente físico, né? Como é importante o ambiente transforma a sua forma de pensar. Então, a gente resolveu criar lá o P- Lab, que é um ambiente disruptivo, sem paredes, onde os colaboradores podem interagir com muito mais facilidade, podem sentar na mesa que chegar e sentar. E lá a ideia do P- Lab é que a gente possa ter mais contato com outras empresas como startups, para que a gente possa buscar juntos soluções inovadoras para os problemas da PagMenos. Então, se eu preciso ter uma farmácia mais transacional, mais relacional e menos transacional, como que eu vou trazer essa solução? Quem que está movimentando no mercado dentro e fora do Brasil? Então, vamos nos conectar com essas startups para que a gente possa oferecer essa solução. E aí tem uma estrutura muito legal, moderna, com ambiente de descompressão, bem bacana lá na PagMenos para simbolizar esse nosso desejo de ser uma companhia inovadora. Muito bem, não é à toa que se transformou uma das maiores farmácias do Brasil, mais de 1.600 pontos por todos os estados brasileiros. Patriciana, um prazer imenso receber você e a história da PagMenos aqui no nosso Futuro Office. Eu que agradeço a oportunidade, eu falo com muito carinho, com muita paixão, porque de fato eu acredito no projeto da PagMenos, que é levar mais saúde para os brasileiros. Cearenses transformando o Brasil aqui no Futuro Office. Um prazer falar com vocês. Até breve.